Houve uma altura na minha vida que eu era super viciada em definir metas no Goodreads. Para quem não sabe, o Goodreads é uma plataforma onde podemos anotar as nossas leituras, tanto feitas como atuais, como desejadas. E não vou entrar no mérito se é ou não uma boa aplicação, mas eu uso desde há muito tempo, desde 2014, se não me engano, quando comecei a ler distopias do género Divergente, Maze Runner, Hunger Games, e desde então que não larguei esta plataforma. Eu já tentei usar outras plataformas, mas não sei se por hábito e se por falta de vontade de aprender como é que as outras plataformas funcionam. Todos os anos o Goodreads propõe-nos definir metas de leitura, ou seja, quantos livros é que queremos ler num ano. E durante muito tempo eu fui definindo metas muito altas, em parte por saber que conseguiria ler aquele número de livros num ano e também baseando-me nas experiências dos anos anteriores. Só que passou a haver uma fase da minha vida em que eu não só não conseguia ler todos os livros que me propunha a ler, como ficava frustrada por não atingir a meta do Goodreads que tinha definido, sempre a comparar-me com leituras dos outros, a rapidez da leitura dos outros, a quantidade de livros que os outros usuários do Goodreads que eu sigo e acompanho. Então defini para mim que se eu tivesse que determinar uma meta de leitura, não só seria num número baixo, como também tentaria não ter as expectativas muito altas e não ficar frustrada caso não conseguir atingir aquele objetivo. E eis que este ano, por ter a dissertação, o trabalho e não sei quantos projetos paralelos, eu estou quase a concluir o meu desafio do Goodreads. Este ano defini que queria ler 15 livros, portanto, sem contar com as leituras que tenho de fazer para a dissertação, porque como são muitas coisas paralelas, não as consigo terminar a tempo, entre aspas, muito grandes. Então os 15 livros que defini seriam de qualquer género que me apetecesse. E anteontem eu concluí o meu 14º de 15 livros. E fiquei a pensar se não seria interessante trazer as leituras que fiz em outubro e em novembro, por ter gostado bastante dos livros que li, mas também porque quero trazer mais conteúdo literário aqui para o canal. No fundo, quero trazer vários tipos de conteúdo, o literário é um deles. Nestes últimos 2 meses li 4 livros esses que gostei bastante. O último deixou-me hiper viciada ao ponto de pesquisar vídeos de teorias e de conspirações sobre o plot que acompanhei, mas hei de lá chegar. Os outros 3, um deles já estava na minha lista há muitos anos e o outro surgiu e acabou por ser uma ótima experiência. Vamos começar então por Welcome to the Yunangdong Bookshop. Em português, bem-vindos à livraria Yunangdong. Espero estar a dizer isto bem, porque eu sou muito picuinhas com nomes e gosto de ter a certeza de que eles são bem ditos. Comecei este livro no verão, em julho-agosto, se não estou no erro. E apesar de ser um livro curto, de conforto, daqueles que se pode ler com muita rapidez, a verdade é que a minha experiência foi um bocado mais lenta, um bocado mais comedida, porque eu estava a passar por várias coisas no momento em que estava a ler o livro e o livro, sem querer, ia contribuindo de alguma forma para as reflexões que eu precisava de fazer naquela altura. Então aqui não temos apenas a história de uma pessoa que decide abrir uma livraria, Yunangdong, mas também temos como é que é o ambiente dentro dessa livraria. Temos a perspectiva das pessoas que lá trabalham, temos a perspectiva das pessoas que por lá passam, seja para beber um café, seja para ler um livro. Temos a perspectiva de pessoas que não utilizam a livraria como uma livraria, mas sim como um espaço para transitar entre o trabalho e o resto da vida. Temos um espaço onde se criam amizades, relações profundas, onde existem conversas de caráter reflexivo. É muito mais sobre uma livraria, um espaço que vende livros, é sobre um espaço onde se criam também ligações
entre as pessoas. E eu gostei muito porque ao longo da leitura eu ia-me cruzando com citações e dinâmicas que me inspiraram a tomar certas decisões agora em novembro, muito relacionado com o trabalho e com o nosso propósito de vida, porque é um tema que abrange quase todas as personagens da livraria Yunong-dong, não só a protagonista, que é a partir da qual estas interações se criam, mas também nas outras personagens que não sei se as poderia chamar secundárias, mas que têm um papel igualmente importante para a estrutura da livraria. Então, apesar de ser um livro super curto e poder ser considerado um livro de conforto devido ao ambiente que nos proporciona, é também um livro que nos ajuda a tecer certos questionamentos sobre a nossa vida, sobre aquilo que estamos a fazer, sobre os nossos propósitos, sobre o que é que nos faz bem e o que é que nos faz mal e que caminhos é que podemos tomar a partir daí. Então gostei bastante, acabei o livro em outubro e logo a seguir comecei a ler Coraline, do Neil Gaiman, livro que já foi adaptado e cuja animação vi muitas vezes quando era miúda e que adorava, por várias razões. Não só por eu ter um nome muito parecido com a protagonista e identificar-me com a sua luta em estar constantemente a retificar todas as pessoas que dizem mal o seu nome, mas também pela sua curiosidade e a coragem em querer salvar as pessoas que ama das mãos da mãe má. No outro dia estava no trabalho a ouvir um vídeo que vou deixar aqui a algures, da Thalita, em que ela fez uma avaliação muito boa sobre a mãe má da Coraline, a mãe dos botões, e que tem muito a ver com o narcisismo, e eu nunca tinha parado para pensar nessa questão. E achei muito curiosa a forma como ela falou o facto de a mãe má ser bastante narcisista e todas as decisões que ela toma, por muito que tente mascarar sob as vontades da Coraline, na verdade são sobre ela, são sobre manter todas as pessoas à sua volta sob controlo, é sobre manter todas as suas vontades correspondidas, lixando-se quem tiver que se lixar à volta dela. E apesar de ser uma leitura juvenil, não é? Diria que talvez a partir dos 12 anos, é daquelas que, consoante formos fazendo ao longo da nossa vida, vamos pescando detalhes e questões que se calhar não pescaríamos sendo mais novos. Foi a minha primeira leitura do livro, embora já tenha visto a animação 2 ou 3 vezes quando era mais pequena, e gostei bastante da experiência. É super rápido de se ler, é bastante spooky, assim nesta fase do Halloween encaixou perfeitamente, mas também tem muitas lições, muito típico de literatura juvenil, tem muitas lições de vida e de como é importante mantermos fiéis às nossas vontades e batermos o pé pelas nossas convicções e confiarmos no nosso instinto quando estamos perante alguém que nos quer abafar e controlar, de certa forma. Também fala muito sobre parentalidade e como é que a negligência dos pais pode prejudicar as crianças, pelo menos é esta a leitura que eu faço de Coraline, e é uma questão que a mim me faz muita confusão em livros, filmes e séries que envolvem crianças e adolescentes. O facto de eles precisarem de se recolher em fantasias que muitas vezes lhes pode prejudicar porque não têm a atenção dos pais ou porque os pais estão constantemente ocupados, é um bocado preocupante. Então acaba por ser uma simbiose que se cria entre a negligência dos pais, a busca por conforto dos filhos e os perigos que estão aí à volta. Coraline é muito bom para pensarmos sobre estas questões, entre tantas outras mais. Comecei depois Strange, Sally Diamond, um livro que ouvi falar muito no BookTok estrangeiro. Quase não ouvi ninguém aqui em Portugal falar, mas acho que também não procurei o suficiente. Strange, Sally Diamond conta-nos a história de Sally Diamond, que é uma mulher de 42, 43 anos, cujo pai falece. E isto não é spoiler nenhum, porque é logo o início do livro. Antes do pai dela falecer, ele diz-lhe que ela pode queimá-lo nas traseiras da casa e
dentro de um saco do lixo. E ela leva aquilo muito a sério e no momento em que o pai morre, é exatamente isso que ela faz. Só que essa ação leva a que ela sofra um conjunto de consequências e vá descobrindo qual é que é a sua verdadeira realidade. Ela finge que é surda na cidade onde vive, ela tem problemas em relacionar-se com outras pessoas, muito impactada pela educação que recebeu dos pais, e ao longo da história vamos descobrindo porquê que ela é considerada estranha. Vamos vê-la a desenvolver-se, mas também a andar uns quantos passos para trás no que toca a pessoas, e vamos sentindo apatia pela sua estranheza, mas também compreendendo porque é que as pessoas à volta reagem de certas formas, umas por saberem a verdadeira história de Sally Diamond, outras por não compreenderem de todo. É um livro muito peculiar. É narrado por duas visões, por duas personagens que depois vamos descobrir como é que se relacionam uma com a outra. Tem muita gente envolvida, tem muitos temas que podem ser considerados gatilho, como violência, abuso, pedofilia. Fiz a leitura um bocado às cegas no que toca a estes assuntos, mas como lido QB com eles, apesar de ter ficado impactada, não foi algo que me tirou da leitura. Pelo contrário, eu quis compreender cada vez mais a história da Sally Diamond, a história de todas as pessoas à sua volta, e fiquei um bocadinho chocada com o final, porque não estava nada à espera que o final acabasse assim, tanto que eu falei com o meu companheiro e disse-lhe que estava a ler um livro com um determinado plot e que não estava a conseguir de maneira nenhuma prever o final. Porque é um final um bocado imprevisível, embora um tanto compreensível, tendo em conta que é completamente impossível nós conseguirmos mudar em tão pouco tempo toda uma estrutura de comportamento que fomos adquirindo ao longo da vida. E tratando-se da Sally Diamond, que tem muitos problemas de cognição, de relação e todo um histórico de vida bastante difícil de se aguentar, o final foi um bocado expectável. Eu percebo as pessoas que dizem que não gostaram nada do final, mas também compreendo o final. E não estou a dizer muito, porque tudo o que eu puder dizer vai ser considerado spoiler. Então deixo-vos com esta sugestão, Strange Sally Diamond. E saltei finalmente para um livro que adicionei à lista sem querer, porque começou a ser falado por muita gente por aí e que me deixou hiper mega expectante, curiosa e que me deixou hiper mega intrigada. Eu sou suspeita, eu adoro séries e filmes de terror, mistério. Os livros que mais leio são thrillers, policiais. Então o plot de We Used to Live Here deixou-me com a pulga atrás da orelha. Aqui acompanhamos a história de um casal de mulheres, a Charlie e a Eve, cujo trabalho é comprar, remodelar e revender casas. E numa sexta-feira, no meio de um temporal, uma família bate à porta da casa delas, recém-comprada. A Charlie está na cidade porque foi fazer umas compras e a Eve está com a cadela delas, a Shiloh. Uma família bate-lhes à porta numa sexta-feira de temporal e o pai da família diz-lhe que ele costumava viver ali e que eles estavam de passagem e que gostaria de mostrar a casa à sua família. O que por si só é uma proposta um bocado estranha, porque, ok, tu já viveste num sítio, mas qual é a necessidade de bateres à porta e te autopropores a entrar lá para fazeres uma tour à tua família? Enfim. E a Eve tem muitos problemas de ansiedade, de se impor, de negar coisas às pessoas. Ela é um bocado people pleaser e diz-lhes que vai telefonar à Charlie, porque a Charlie funciona como um backup, uma espécie de bengala na forma como ela nega as coisas aos outros, porque se a Charlie disser que não, ela diz que não automaticamente. Ainda que a Charlie lhe incentive muitas vezes a ter aquela postura mais segura e mais assertiva. Só que está um frio danado e eles perguntam se podem ficar à espera na entrada e ela diz que sim, enquanto vai fazer a chamada. Depois, ainda que a Charlie não atenda ao telefone,
ela diz-lhes que eles não podem ficar. A filha deles, a mais nova, fica super triste. Eles estão a começar a ir-se embora e a Eve, sabe-se lá porquê, muda de ideias e diz-lhes que eles podem explorar a casa por 15 minutos. Só que aquilo que se parecem 15 minutos transformam-se em dias. E a partir daí começam a acontecer coisas muito estranhas, pessoas começam a desaparecer, coisas começam a mudar, o plot vai se tornando cada vez mais agressivo, cada vez mais estranho, cada vez mais aterrorizante. É daqueles livros, primeiro de tudo, que começou como um conto no Reddit e que depois transformou-se em livro devido à sua popularidade. Eu nunca li creepypastas, mas ouço bastante creepypastas. Das coisas que li, das coisas que ouvi sobre We Used to Live Here, a forma como o autor escreveu, desenvolveu este livro é muito semelhante à maneira como se contam creepypastas no Reddit. E tem uma forma muito peculiar de montar o livro. Acho que foi a primeira vez que li um livro que tivesse intercalados com os capítulos documentos de apoio, apesar de ao início parecerem muito aleatórios e muito soltos da narrativa principal, mas que, consoante os capítulos vão passando, vão se tornando mais bizarros, mas também vão fazendo o seu sentido. Eu li metade do livro na segunda-feira. Depois comecei a ouvir todos os vídeos que deixei pendentes sobre teorias e conspirações à volta da narrativa. E a verdade é que é daqueles que, depois de uma primeira leitura, precisa de uma segunda para compreendermos e juntarmos as peças. Porque da primeira vez nós não vamos perceber absolutamente quase nada. Vamos acompanhando a Eve a tomar certas decisões e a ir a certos sítios para se poder desenvencilhar da família. Vamos vendo a família a apoderar-se da casa sem uma explicação direta do porquê de eles estarem a fazer aquilo, mas também vamos cruzando todas as informações que vão aparecendo. Não diria como migalhas, mas como indícios de que há algo muito mais profundo do que uma família de 5 pessoas a querer apoderar-se da casa. Eu acho que nunca li um livro que me deixou tão assustada e tão alerta ao ponto de olhar para os lados e para trás antes de sequer sair de um cômodo ao outro da casa. Eu adoro terror exatamente por isso. Primeiro porque não sou eu que estou ali a viver aquelas experiências, mas por mexer comigo de uma forma que outros géneros não conseguem. Deixar-me alerta, deixar-me confusa, deixar-me pensativa. Apesar de ter visto 2 vídeos de 1 hora cada que explicaram super bem as teorias e como é que cada capítulo se interliga com os subcapítulos e com os documentos, eu quero saber mais. Enfim, eu não quero dar spoiler neste sentido, mas é um livro bastante interativo de várias formas, de várias maneiras, não vou dizer como para não estragar a experiência, e cuja versão física eu quero arranjar para reler daqui a umas semanas ou daqui a uns meses e fazer eu a minha própria pesquisa e aprofundar-me como se fosse uma investigação académica. E digo que vou fazê-lo daqui a uns meses porque tenho uma dissertação para escrever e para entregar, e o tempo que vou gastar com um livro de terror posso perfeitamente gastar com as minhas próprias investigações. Estes paralelos todos para explicar que We Used to Live Here é muito mais do que um livro de mistério, é muito mais do que uma casa que já pertenceu a alguém. Claro que ficou muita coisa por ser explicada, ficou muita coisa em aberto. Eu li alguras que o autor está a escrever uma segunda história relacionada com esta casa e que existem capítulos extra no Reddit que também complementam muita coisa que aconteceu aqui e quero muito explorar. A sério, não tenho palavras para dizer o quão interessante é que este livro é e o quanto é que mexeu comigo ao ponto de me provar que sim, eu também sou muito adepta de livros de terror, tanto quanto sou de filmes e de séries. E que é possível assustar-me com um livro, tanto quanto séries e filmes. Portanto, se eu puder aconselhar um livro, que seja We Used to Live Here. Vou deixar aqui em baixo os links e aqui na tela os prints
dos vídeos e das pessoas que fizeram essa exploração bastante rica, bastante interessante e que eu aconselho que vejam depois de lerem o livro para não estragar a experiência. Há pessoas que gostam de apanhar spoilers porque isso ajuda-as a decidir se querem ou não. Também já vi que há muita gente que não gostou deste livro por ser um bocado confuso e ter uma estrutura um bocado fora do normal e por haver muitas pontas soltas, mas repito-me, é daqueles que tem de ser lido mais do que uma vez para nós conseguirmos juntar as peças. Além do mais, vai ser adaptado pela Netflix, eu não sei quando é que o filme vai sair, mas estou super expectante. A Netflix tem a fama de estragar certas coisas, certos conteúdos, principalmente se forem originais, mas também tem muita coisa boa no catálogo, então vamos ver como é que este livro é adaptado. E pronto, foram estas as leituras de outubro e novembro de 2025. Foi o primeiro vídeo que gravei sobre este tema, espero não me ter enrolado muito, a verdade é que me diverti bastante. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, questão ou sugestão podem deixar nos comentários. Digam-me também se já leram algum destes livros e se aconselham mais algum que seja parecido com as narrativas que aqui falamos. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.